amiga, você que ainda não conhece a palavra de Deus, quero te fazer uma pergunta que eu creio que você deveria me fazer, que seria: eu posso ser perdoado de todos os meus pecados? Mesmo sendo muitos, o meu passado, eu consigo viver livre dele, há alguma maneira? Eu quero te responder essa pergunta dentro desse vídeo das chaves do Evangelho. Por certo, você veio e já viu o título do programa. Deus perdoa. Os meus pecados são tantos. Claro, muito mais do que isso. Deus não só perdoa, como Ele apaga. Que Deus te abençoe. Eu creio que essa frase já nos abençoa, já ajuda, já alivia quem está desesperado para uma nova vida. Se é o primeiro vídeo que você vê aqui, eu gostaria de te recomendar os outros vídeos da Chave do Evangelho, porque nós começamos mostrando o propósito de Deus, a maneira que Deus trabalha. Essas chaves, como datas, pessoas, escrituras que precisam cumprir, para que o plano de Deus desenvolva nas nossas vidas. E o último vídeo que nós fizemos, eu falei sobre Deus nos ter enviado o profeta Elias e as características do ministério de um homem hoje, William Marion Branham, que o identificaram como sendo o profeta Elias das Escrituras. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, São Mateus capítulo 17, versículo 11, e isso então são chaves que vão abrindo o restante das Escrituras para nós, porque também esse ministério está prometido ali em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, como que nos dias da voz desse último mensageiro, porque estamos vivendo os dias da última mensagem na terra, Deus cumpriria todo o seu segredo nesses dias. Então veja, uma das coisas que nós precisamos compreender é que dentro da vida cristã existem três etapas da graça. A graça de Deus manifestada nas nossas vidas através de três etapas. A primeira dela é a justificação. E é por isso que eu comecei com essa frase. Nós deixamos a pergunta aí no título do vídeo: Deus perdoa os meus pecados? Mesmo esse tanto de pecado que tem na minha vida? Claro que sim. Eu quero então, quem sabe nesse vídeo, mais algum, falar dessas três etapas da graça. A primeira dela como a justificação. Em Romanos, capítulo 6, é onde nós encontramos essa expressão. Nós lemos assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Mas o capítulo 6 de Romanos, ele nos mostra que Deus, aonde houve muito pecado, Deus traz uma abundância da graça. Então São Paulo começa o capítulo perguntando assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então a primeira coisa que é necessário na nossa vida, na sua vida, que veio pelo título, será que eu posso encontrar perdão do meu pecado? Pode, desde que você morra para ele. E como é que nós morremos?
nós temos que aceitar uma outra vida no nosso lugar. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O que é o batismo? O batismo é a representação de um sepultamento. Você morre para o pecado, aceita Jesus Cristo, então você morre junto com Jesus Cristo. Quando você é batizado, por isso o batismo não pode ser só umas gotinhas d'água na sua cabeça. O batismo é uma imersão. Você é sepultado debaixo das águas, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos ressuscitados na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Agora eu quero trazer outra escritura aqui em Miqueias, no capítulo 7 de Miqueias, verso 18 e 19, diz assim: diz, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que coisa tremenda. Que profundeza de mar é essa? Seria um lugar aonde Deus pudesse lançar o pecado e esquecer daquilo. Deus sabe de todas as coisas, Deus não esquece de nada. Mas como é a palavra dele próprio, ele está prometendo um esquecimento, por isso nós estamos associando a aquele que está morto está justificado. Quando nós somos sepultados na morte de Jesus, o sangue do Senhor Jesus Cristo torna-se esse mar de esquecimento. Porque lá nas cartas de João, João nos mostra que o sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo pecado. Agora veja mais uma escritura aqui, Isaías capítulo 43, versículo 2. O próprio Deus dizendo: eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões e, por amor de mim, dos teus pecados, não me lembro mais. Então veja bem, essa justificação é a capacidade que Deus tem de esquecer os nossos pecados. Como é que Deus esquece? Esquece, por exemplo, assim: eu esqueci onde é que eu pus o meu celular e vou achá-lo outra vez? Não. O profeta William Branham, que eu falei no vídeo passado, no seu ministério de Apocalipse 10, versículo 7, como sétimo anjo, ele nos mostra em uma de suas mensagens chamada Revelação dos Selos, o quarto selo. Naquela mensagem, o quarto selo, ele diz assim: quando o pecado é confessado sobre as bases do sangue de Jesus Cristo, aquele pecado é desintegrado. Por isso o esquecimento. Na sua mensagem, o sexto selo, ele mostra que essa noiva de Cristo, essa esposa do Cordeiro, ela não tem sobre ela nem resquício de pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo é tido também, biblicamente, como o cloro, o sabão do lavandeiro. Ele é como o cloro. Antigamente, antes de se descobrir o cloro, usava-se o querosene para tirar mancha das roupas. Só que o querosene não tirava a mancha. O que ele fazia? Ele espalhava aquela mancha, mas ficava uma mancha.
A roupa que um dia foi branca, ela agora é um acinzentado. Quando descobriram o cloro tem a capacidade de desintegrar as moléculas da mancha. A mancha de quê? De tinta, de alguma coisa que pudesse ter manchado, e aquela roupa volta a ser branca. Lembra, se você já ouviu alguma coisa do Evangelho, um hino antigo que nós cantamos assim, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Por quê? Porque esse sangue desintegra o pecado. Ele volta, desintegrar, é mandar de volta aquela molécula para o lugar de onde ela veio. De onde veio o pecado? De Satanás. Então o sangue de Jesus Cristo devolve todo o pecado a Satanás, fazendo com que esse pecador seja visto pelos olhos de Deus alvo mais que a neve. Mas eu tenho muitos pecados, eu tenho muito problema. O profeta Irmão Brana pregou uma mensagem chamada Conferência com Deus. Lá no seu parágrafo 95 ele diz assim, não importa o que você tenha feito. Você pode ter mentido, você pode ter roubado, você pode ter adulterado, você pode ter vivido o pior tipo de vida que você tenha vivido. Ainda assim, você tem o direito de se assentar e ter uma conferência com Deus. Por que eu tenho esse direito? Porque a morte de Jesus Cristo não foi em vão. Porque Isaías, capítulo 53, diz que ele morreu pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelos nossos pecados. Agora, ele não daria o direito aos seus filhos de usar aquilo que ele comprou com tão grande preço, que foi sua própria morte, o seu próprio sangue. Esse sangue precisava ser derramado, porque ele não podia ser como o sangue daqueles cordeiros. Então, o sangue dos cordeiros, dos bois, dos animais, eles tinham o mesmo efeito que teria o querosene que eu falei da roupa. Ele não apagava, ele não desintegrava o pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo pecado. Como é que eu faço para receber isso? Arrependei-vos. O arrependimento traz o Calvário à cena. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de quem morreu por você. Lucas, capítulo 24, versículo 47, diz que em seu nome, em nome do Cristo, se pregasse a remissão dos pecados. Então nós precisamos ser batizados em nome de Jesus Cristo para ter não só nosso pecado perdoado, mas apagado, justificado. Porque aí você morre. E morrendo você é sepultado no batismo nas águas com Jesus Cristo e você se levanta dali, nova criatura, na semelhança da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para viver uma vida de santidade, que será o tema do nosso próximo vídeo, a segunda etapa das 3 etapas da graça. Deus te abençoe. Você não é inscrito ainda no nosso canal? Se inscreva, ative o sininho para receber os vídeos, as chaves do Evangelho e os outros tantos vídeos que nós produzimos através da transmissão do culto, de um hino apresentado da igreja. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de perdão dos seus pecados. Deus abençoe, em nome de Jesus.